se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A noiva da Estrada das Canoas. A Estrada das Canoas, que serpenteia pelas encostas do Rio de Janeiro em direção ao Alto da Boa Vista, sempre foi cercada de mistérios. À noite, o vento que sopra entre as árvores traz consigo murmúrios que muitos juram ser lamentos. Motoristas evitam passar por lá depois da meia-noite, temendo cruzar com algo que não pertence mais a este mundo. Entre as histórias mais contadas, há a da noiva que aparece à beira da estrada, vestida de branco, com um véu manchado de sangue. Uns dizem que ela acena pedindo carona, outros afirmam que ela apenas surge de repente, atravessando a pista como se fosse névoa. Mas todos concordam em uma coisa: quem a vê jamais esquece. O mito nasceu de uma tragédia. Décadas atrás, uma jovem chamada Helena estava a caminho de seu casamento quando sofreu um acidente fatal naquela mesma estrada. O carro que a levava perdeu o controle em uma curva e despencou. O corpo foi encontrado dias depois, ainda com o vestido ensanguentado. Desde então, sua alma parece não ter aceitado o destino cruel. Relatos começaram a se espalhar, primeiro entre os moradores locais, depois entre taxistas e motoristas de aplicativo. Alguns descrevem olhos vazios, outros afirmam que ela sorri com uma boca que não deveria sorrir. Muitos motoristas, ao passar por ali, aceleram sem olhar para os lados. Há os que juram que o retrovisor revela o que a estrada esconde. Uma figura branca, imóvel, encarando, esperando. Na madrugada, a estrada é envolta em uma escuridão quase sobrenatural. Os postes de luz são poucos, e quando funcionam, lançam sombras mais densas do que claridade. É nesse ambiente que a lenda da noiva ganha força, crescendo no medo coletivo. Alguns dizem que o espírito só aparece para homens sozinhos. Outros juram que casais também já foram vítimas de sua aparição. Mas ninguém jamais conseguiu registrar em foto ou vídeo sua presença, como se a estrada a protegesse. E assim, a Estrada das Canoas se tornou o palco de uma das mais terríveis assombrações do Rio de Janeiro. Um lugar onde a vida e a morte se confundem, e onde o amor interrompido se transformou em maldição eterna. Certa noite, Roberto, um motorista de aplicativo, recebeu uma corrida que o levaria pelo trecho mais deserto da estrada. O relógio do carro marcava 1h37 da manhã. O passageiro, um homem apressado, desceu antes de chegarem ao alto, e Roberto seguiu sozinho pelo caminho escuro. O silêncio no carro era quase sufocante. Apenas o som do motor quebrava a imensidão noturna. De repente, no farol baixo, algo surgiu na beira da estrada, uma mulher de vestido branco, imunda de lama e sangue, com o rosto parcialmente coberto pelo véu. Roberto freou bruscamente, o coração disparado. A mulher não se moveu, apenas ficou parada, olhando em sua direção. Ele tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que era alguém em apuros, mas a escuridão ao redor e a postura rígida da figura despertaram nele um medo irracional. Tomando coragem, abriu o vidro e perguntou se precisava de ajuda. A resposta foi um silêncio gélido. A mulher apenas levantou a mão, apontando para o banco do passageiro, como se quisesse entrar. Contra todo instinto, Roberto destravou a porta. A figura entrou sem fazer barulho, seu corpo parecia não pesar nada sobre o estofado. Um cheiro de flores mortas preencheu o carro, e a temperatura caiu bruscamente. Ele olhou pelo retrovisor e quase perdeu o controle do volante. O rosto dela não tinha olhos, apenas buracos negros que pareciam sugar a pouca luz da estrada. Ainda assim, um sorriso fino e cruel se formava em seus lábios. Roberto começou a dirigir em pânico, sem saber para onde ir. A cada curva, sentia a presença dela mais próxima, como se o carro encolhesse. A respiração pesada ecoava atrás dele, mesmo quando não ousava olhar. E então, de repente, a figura desapareceu. O banco do passageiro estava vazio, mas o cheiro de podridão permanecia. Foi nesse momento que ele ouviu, bem no fundo do ouvido, um sussurro: "Você vai me levar até o altar, nem que seja no inferno." Depois daquela noite, Roberto nunca mais foi o mesmo. Sonhava com a noiva todas as madrugadas, sempre o chamando, sempre pedindo que a levasse. Sua saúde deteriorava rapidamente,
como se a aparição tivesse sugado sua energia vital. Amigos tentaram convencê-lo de que era apenas imaginação. Mas marcas começaram a surgir em seu carro, arranhões no vidro, manchas de sangue no banco, sempre no lado do passageiro. Nenhum borracheiro ou lava-jato conseguia limpar completamente. Certo dia, desesperado, ele procurou uma benzedeira na região. Ela ouviu sua história em silêncio, fez o sinal da cruz e apenas disse: "Você abriu a porta para ela. Agora, não será fácil fechar." Roberto tentou evitar a estrada, mas parecia que o destino o atraía de volta. Sempre que pegava uma corrida longa, acabava próximo dali, como se algo o conduzisse à estrada das Canoas. Numa madrugada chuvosa, ele jurou ver o vestido branco refletido no espelho retrovisor, mesmo com o carro vazio. Sua respiração falhou, e quase bateu contra a mureta. Os pesadelos começaram a se confundir com a realidade. Em alguns, ele era arrastado para um altar abandonado, onde a noiva o aguardava. Em outros, era ele quem vestia o terno ensanguentado de noivo morto. E cada vez mais, a sensação de que a estrada não era apenas um caminho, mas um portal, crescia dentro dele. Um portal para algo muito mais sombrio do que simples lendas urbanas. Determinando-se a enfrentar o terror, Roberto voltou à estrada numa noite de lua cheia. A neblina cobria tudo, como se o caminho estivesse submerso em outro mundo. Ele parou o carro no mesmo ponto onde a vira pela primeira vez. Não demorou. A figura branca surgiu, imóvel, olhando em sua direção. O véu balançava sem vento algum, e o ar se tornava mais pesado a cada segundo. Roberto desceu do carro, com as pernas trêmulas, mas decidido. "Quem é você? O que quer de mim?" gritou para o vazio. A resposta veio em forma de lamento, um grito agudo que fez os ossos de Roberto vibrarem. A noiva começou a se aproximar, lenta e arrastada, como se não tocasse o chão. Ele tentou correr, mas cada passo parecia ser engolido pela neblina. A noiva o alcançou com facilidade. Sua mão fria tocou o ombro dele, e o mundo ao redor desapareceu. Roberto se viu em uma igreja abandonada, com bancos quebrados e paredes cobertas de limo. No altar, velas negras ardiam. A noiva estava lá, sorrindo, esperando. "Você será meu para sempre", disse ela, com uma voz que parecia vir de muitos lugares ao mesmo tempo. Ele tentou resistir, mas não conseguia se mover. Algo o prendia ao chão, como raízes invisíveis. E naquele instante, ele entendeu. A estrada era apenas a porta de entrada. O verdadeiro destino era o altar maldito da noiva. Dias depois, o carro de Roberto foi encontrado abandonado na Estrada das Canoas. As portas estavam destravadas, o motor ainda quente, mas não havia sinal do motorista. Apenas um detalhe chamou a atenção da polícia: no banco do passageiro, um véu de noiva ensanguentado. A história se espalhou rapidamente, alimentando ainda mais a lenda. Motoristas afirmam que agora não é apenas a noiva que aparece, mas também um homem de terno escuro ao lado dela, com o rosto sempre escondido pela sombra. Alguns acreditam que Roberto foi condenado a ser o noivo eterno daquela entidade, preso para sempre ao ritual que jamais se completou. Outros dizem que sua alma vaga junto dela, buscando novas vítimas. Os moradores evitam falar sobre o caso. Muitos taxistas recusam corridas que incluam a estrada, mesmo com pagamento alto. E aqueles que passam por lá garantem que a sensação de serem observados nunca os abandona. Há quem diga que, em noites de lua cheia, é possível ouvir buzinas ao longe, como se carros invisíveis percorressem o asfalto. Outros juram que o som de um coral fúnebre ecoa entre as árvores. A Estrada das Canoas, que já carregava fama de perigosa por seus acidentes, agora é evitada por motivos ainda mais obscuros. Não é apenas a curva traiçoeira ou o asfalto escorregadio que ameaçam quem passa. É algo que veio da morte e se recusa a partir. E assim, a noiva permanece, esperando eternamente pelo casamento que jamais aconteceu, amaldiçoando quem ousa cruzar seu caminho. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação.
https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.